Sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade ao nosso projeto Rails of Core. Então, agora a gente vai fazer a instalação do servidor de dados MySQL. Eu vou compartilhar com vocês essa versão que eu vou estar utilizando. Vou compactar ela, subir para o Mega e colocar aí à disposição de vocês para download. Bom, na compactação eu vou inserir uma senha, então eu recomendo que vocês aí assistam esse vídeo até o final para que você consiga obter essa senha, certo? Vou deixar ele aqui como RAR, vou colocar a senha aqui, vou ocultar, né, para que ninguém veja a senha por enquanto. Repetir a senha aqui novamente. Para quem acompanha aí nossos vídeos, sabe qual a senha que se trata, né? Mas quem está caindo de paraquedas aí, a senha vai ser disponibilizada apenas no final do vídeo. Vamos clicar aqui em OK. Vou adicionar o arquivo RAR. E vou subir para esse mesmo arquivo que eu vou fazer a instalação. Vou subir ele para o Mega e disponibilizar aqui na descrição do vídeo. OK? Então, esperar aguardar concluir aqui o arquivo. A compactação do arquivo. Ok, o arquivo compactado. Então agora eu posso fazer a instalação. Vamos lá. Quando você fazer o download do arquivo, você vai extrair ele para o trabalho ou para qualquer local que você deseja. E é simples, dá um duplo clique, ele vai abrir aí solicitando o uso do aplicativo, que não foi reconhecida aí a fonte do aplicativo. Então, só executar aqui. Dependendo das suas configurações aí do Windows, nem vai aparecer essa mensagem, já vai vir direto para essa tela aqui. Então vamos lá. Nessa tela aqui, simplesmente a gente vai dar Next, né? Aceitar os termos de licença de uso aí, né? Termos que pouca gente lê, né? Mas dê uma lida aí que você vai entender melhor, né? A respeito até de como você usar e deve usar aí o MySQL. Pelo fato dele ser um banco de dados free, né? Ele tem suas limitações. Ele é free desde que a aplicação que você utiliza, né, ela seja free também. Como assim? Se você desenvolve aí uma aplicação ou um website e você cobra pelo serviço, então automaticamente o MySQL deixa de ser free e você tem que pagar a licença dele, né? Então dá uma lidinha aí nesse termo de licença caso você deseje estar ingressando, né, no desenvolvimento, principalmente para comercializar. Então vamos dar Next. Aqui eu vou clicar em Complete, né? Eu não vou fazer o típico, né? Eu vou clicar aqui, não, típico não, desculpa. Eu não vou fazer nem típico nem completo. Eu vou clicar em custo, ou seja, eu vou customizar, mas aqui eu vou modificar pouquinha coisa. Aqui ele fala pra gente, né, que vai instalar o pacote de cliente, né? E aqui, né, o pacote de desenvolvedores, que é o componente de desenvolvedores. Então não vou modificar nada aqui, ó. Tem, se a gente quiser trabalhar com a versão embutida, né? Vou marcar aqui que sim, que a gente quer trabalhar com a versão embutida. Então feito isso aí, era a mesma coisa a gente aqui vir cá e ter marcado completo. Então, né? Então vamos aqui, ó, customizado, deixa as opções marcadas, né? Então vamos dar next. Bem mais para frente lá vocês vão entender porque agora nesse momento eu solicitei que ele instala aí os arquivos de se trabalhar com ele embutido. Então vamos clicar em instalar. Essa parte aqui é bem simples. Vamos aguardar a instalação. Ele assim, não é que demora, né? Ele é dessa forma mesmo. Então aqui nessa segunda tela que abre, né? O que a gente vai fazer? A gente vai dar Next, Next. Agora ele pede aqui, ó, nessa opção que está marcada aqui, ó, Launch. Eu sou ruim de inglês, viu? Launch de MySQL Instance Configuration, ou seja, é um wizard de configuração da instância do servidor, né? Então significa que a gente vai conseguir configurar essa instância. Mas vamos supor que, por exemplo, você desmarcou essa opção e deu Finish, né? E não apareceu a tela na sequência, correto? A tela, se você deixar marcado lá, a tela que deveria aparecer seria essa tela aqui. Lembre bem, ó,
Você clica aqui em MySQL, clica aqui, ó, propriedades, abrir local do arquivo, né? Então aqui dentro da pasta bin do MySQL, você vai clicar aqui, ó, Instance Configuration. Então essa tela aqui é a que deveria ter aberto após você clicar lá em Finish, certo? Então para quem apareceu essa tela, vamos continuar. Então aqui, ó, clica Next. Aqui a gente vai deixar marcado Detailed Configuration, né? Ou seja, detalhes de configuração. Então vamos clicar aqui nesse. Aqui o que a gente vai deixar marcado? Essa opção, Developer Machine, ou seja, aqui a gente está usando a nossa própria máquina, né? A máquina do desenvolvedor aqui, né? Então vamos deixar próximo aqui, que se você estivesse usando uma máquina, um servidor, né? Ou então um data center aí exclusivamente para o MySQL. Mas como a gente está utilizando nossa própria máquina, então vai ser essa opção aqui em cima. Então da Next. Multifuncional Database. Aqui a gente vai deixar essa opção marcada, né? Onde que otimiza a conexão, né? E habilita para nós algumas funções aí do InnoDB e essas coisas, etc. Então aqui deixa marcado aqui Multifuncional Database. Então dá Next. Aqui você simplesmente vai dar Next. Nessa opção você vai dar Next. Aqui significa que você tem até 20 usuários que podem se conectar simultaneamente no seu servidor, né? Se você quiser especificar manual essa quantidade de usuários que podem se conectar simultaneamente, você especifica aqui. Nesse caso, se você aí fizer uma conexão, um exemplo aí com um website, né? E você quer que suporte aí até 500, 600, o número que você quiser que suporte de conexão simultaneamente no banco de dados. Por padrão, vou deixar isso aqui, né? Porque a gente vai ter apenas uma conexão simultânea. Mas caso aí você esteja fazendo instalação para já o seu cliente, recomendo que você verifique a quantidade de conexão simultânea que vai estar recebendo. Caso você não saiba, coloca aqui, ó, uma conexão alta, né? Não muito, né? Coloca aqui 1000 conexões simultâneas, pronto. Né? Se você não tem certeza de quantas pessoas vai se conectar ao serviço desse banco de dados. Então, por padrão aqui, para o nosso projeto, vai ser aqui, ó, né, o que já vem padrão. O número de 50 conexões simultâneas. Então, desculpa não, é 20 conexões simultâneas. Vamos clicar aqui em Next. Aqui ele está pedindo para a gente configurar a porta, né, a porta de comunicação, que é a 3306, essa é a padrão. Mas se você já tem a 3306 em uso, tem a opção de você escolher entre a 3307, 3308, e acredito que se você colocar aqui manualmente aqui também é possível, né? Nunca fiz isso não, mas acredito que seja possível, caso nenhuma dessas portas aqui lhe agrade ou já está em uso. Então vou deixar aqui o padrão 3306, e se você marcar essa configuração, ele já vai automaticamente, deixa eu clicar no lugar errado, ele vai automaticamente na sua firewall, que é na sua firewall do Windows, se ela estiver ativa, a minha está ativa, ela vai vir aqui, na verdade aqui, alterar, deixa eu ver aqui, gente, faz tempo que eu não mexo com essa firewall, configurações avançadas, acredito eu, isso, ele vai vir aqui e vai fazer a liberação aqui já do serviço do MySQL, sem você precisar, porque se você não liberar aqui o serviço do MySQL, ninguém fora dessa máquina vai conseguir conectar a essa instância, né? Então, se você deixar essa opção marcada aqui, ele já vai fazer isso automaticamente para você. Caso contrário, você vai ter que fazer manual, ou se você vai deixar aí o serviço apenas, né, para essa máquina que você está configurando, então você deixa desmarcado. Mas se você vai utilizar outras máquinas para se conectar a esse serviço, então marque essa função aqui, ó, que ele vai adicionar a firewall, né, a porta, liberando aí o acesso externo ao serviço do banco de dados. Então, clique Next. Aqui você pode deixar em latim mesmo, né? Então, deixa aqui o padrão de caracteres, o normal que já vem dele, né? Que vem padrão nele, então só dá Next. Agora essa outra configuração aqui é bem interessante. O que acontece? Aqui você vai configurar o nome da instância, né? O nome do serviço, ó. Aqui no caso a gente está trabalhando com MySQL 5.0, né? Então aqui a gente vai deixar MySQL. Caso contrário, a gente poderia colocar aqui, ó, MySQL 5. Se você tem um MySQL mais atualizado, quer trabalhar com as duas versões do MySQL, então você seleciona, né, a versão 5 aqui, ou então deixa apenas MySQL,
né? Então, essa configuração aqui embaixo você vai marcar. Por quê? Ele vai copiar para o diretório System32 um arquivo chamado libmysql, que para aplicações Windows ele necessita dessa DLL. Então ele vai copiar para dentro da sua System32, né? Caso contrário, se ele não fazer a cópia, você vem manualmente, MySQL Server 5.5, não é 5.0 não, é 5.5. Você vai vir aqui, voltar ao diretório, né? Estou explicando bem detalhado, voltar ao diretório, vai vir dentro da pasta lib e está aqui o arquivo libmysql, correto? Então, feito isso, você marca essa opção que ele vai copiar esse arquivo para dentro da pasta sys32, onde que quando você estiver trabalhando, você não vai necessitar estar copiando esse arquivo e colocando junto com o executável, né? Então, vamos dar Next. Aqui é uma configuração bem interessante. Aqui você vai definir a senha do usuário root, ou seja, o usuário administrador do banco de dados. Eu vou deixar uma senha padrão que eu uso aqui, 2370, 2370. Se você marcar essa opção aqui embaixo, né, você vai habilitar a possibilidade de outras pessoas se conectar a um usuário root, né, fora da máquina, né? Eu não recomendo isso caso você venha utilizar um serviço aí onde você vai publicar na internet, né? Se você está configurando para um servidor e você quer expor o seu serviço de banco de dados na internet, né, na nuvem, você não deixa essa opção marcada, porque que você vai estar dando acesso root, né, para máquinas externas. Então não é legal você fazer isso. Após a gente fazer a instalação, vai ter uma continuidade aqui. Eu vou estar mostrando como você vai fazer isso, para você acessar o banco de dados por fora da sua máquina. Se você não marcar essa opção, você não vai ter acesso fora da máquina. Então, vamos deixar ela desmarcada por medida de segurança e vamos dar Next. Então, feito isso, agora a gente simplesmente vai iniciar o serviço do MySQL. Então, clica aqui em executar e vamos aguardar ele fazer as configurações e aplicar o nosso serviço e startar ele para a gente. Vamos torcer para que não dê nenhum erro, que geralmente pode acontecer de dar erro aqui, principalmente se você já tiver uma outra versão do MySQL instalada aí e fez a remoção dela, ele pode dar um erro ou Start Service ou em aplicar configurações aqui, certo? Vamos dar um Finish. Pronto, feito isso, eu vou excluir esse arquivo. Esse aqui não vou excluir porque eu vou subir ele para a nuvem. Então, como é que eu vou subir ele para a nuvem? Vou hospedar ele no Mega. A senha para descompactar é essa aqui. Se você assistiu até aqui, você vai ter a senha. @2370. Essa é a senha para descompactação do arquivo. Você consegue descompactar tudo tranquilinho aí, certo? Vou subir ele para o Mega e vou publicar aí o vídeo na descrição, o link na descrição do vídeo. Agora o que a gente vai fazer? Vamos testar, ver se o nosso serviço está startado, né? A gente tem duas formas de fazer, ou aqui pelo Navicache. Quem não viu a instalação do Navicache, tem um vídeo aí no canal já disponível, como fazer a instalação do Navicache Premium 12 e fazer a ativação dele. Então vamos lá, aqui no Navicache a gente vai clicar em Connect, MySQL, e ele já pega aqui para a gente o host, o localhost. Quem é localhost? É a própria máquina que a gente está trabalhando. Se eu der um teste aqui, ele vai dar erro, vai reclamar para mim que a senha ou o usuário está incorreto. No caso, é a senha, porque lá a gente especificou uma senha. Caso você não colocou a senha, simplesmente você vai dar teste, ele vai passar, né? Então, vou colocar a senha que eu coloquei lá, que é a 2370. Então, vou dar teste, ele passar. Se você não colocou senha, ele simplesmente vai passar, vai aparecer essa mensagem de successful, né? Então, para você já deixar configurado no Navicache, aqui você vai colocar o nome para a conexão. Você escolhe, né? No meu caso, vou colocar MySQL espaço local. Que aqui eu vou saber que essa é a minha conexão local do MySQL. Feito isso aqui, eu já tenho configurado no Navicache a instância do MySQL e funcionando, certo? Agora eu vou mostrar para vocês, né, o que eu falei antes de finalizar ali a instalação a respeito de um usuário. Você já cria, ou ele já cria para a gente por padrão
um usuário, vamos dizer assim, um usuário root, né? Tá aqui, um usuário root. Mas você fala assim, ah tá, mas se você não deu permissão para um usuário root ser acessado de fora dessa máquina, como que eu vou conseguir fazer a leitura dos arquivos, né, do banco de dados aqui nessa máquina? É simples. Você vai criar um novo usuário, né? Você vai especificar um usuário admin ou da sua preferência. Aqui você vai especificar a porcentagem. Por quê? Aqui significa que qualquer endereço qualquer endereço de IP consegue acessar seu banco, mas vai ter privilégio onde que você vai definir os privilégios. O usuário root, ele é um usuário administrador, ele tem todos os privilégios possíveis do banco de dados. Então você consegue, com o usuário root, deletar um usuário, criar um usuário, fazer a bagunça todinha no banco de dados aí. Então você cria um usuário para você disponibilizar. Não disponibiliza um usuário root, certo? A senha aqui eu vou colocar mesmo do usuário root. Não pode se colocar mesmo do usuário root, que já fica um pouco mais fácil. Então vou colocar arroba 2370. Arroba 2370. O ideal é você gerar uma senha aí bem forte e colocar nisso aqui, ok? Arroba 2370. Então feito isso, eu tenho aqui o usuário criado. Vou clicar aqui, ó. Aqui eu vou dar os privilégios que eu preciso, né, para o serviço, para o servidor, né? Ou seja, eu quero que esse usuário criar um usuário? Não. Quero que ele crie rotinas? Aqui você vai especificar o que você quer que ele faça ou não faça dentro do serviço, certo? Então isso vai ser para uma próxima videoaula onde que a gente vai entrar a fundo no MySQL, que é apenas um tutorial de instalação e configuração do MySQL. E aqui em privilégio você vai selecionar o banco de dados que você quer que ele tenha acesso, ok? Feito isso aí, a gente vai salvar. Ele já salvou um usuário. Se a gente fechar aqui, agora temos dois usuários, o admin e o root. O admin, o usuário root, ele só é acessado via localhost. O usuário admin, ele é acessado de qualquer endereço de IP, correto? Então, feito isso aí, eu agradeço a todos, se inscreva no canal e vai estar disponível aí para você o link para fazer o download da versão desse MySQL e o link também de como está fazendo a instalação do Navecast. Muito obrigado, se inscreva no canal e Deus abençoe todos vocês.